direções e Jesus já está nos dando uma direção nesta manhã. Jeremias 1, verso de número 19. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então tome posse desta palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Se os problemas da vida surgirem no nome de Jesus Cristo, seja ousado para jejuar e para orar, porque Jesus lhe dará vitória, Jesus lhe ajudará para a glória de Deus, para a sua alegria e para a decepção do adversário da vossa alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe por cada like, Deus abençoe por quem já se inscreveu aí no nome de Jesus. Vão deixando aí seus pedidos aí de oração para a glória de Deus. No final, sim, nós estaremos orando, apresentando pela vida de todos aqui, amém? No nome do Senhor Jesus. Para quem chegou agora, já declare seu bom dia, Espírito Santo, no seu coração. Falei, bom dia, Espírito de Deus, bom dia, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quando os problemas da vida surgirem, creia na palavra do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra nos dias do rei Josafá, em deixa eu ler aqui, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Teve um momento que surgiu um grande problema nos dias do rei Josafá. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon se levantaram contra o rei Josafá. E a Bíblia nos diz que quando os filhos de Moabe, 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso 1, olha só, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Se levantou-se um grande problema nos dias do reinado do rei Josafá. Pois a Bíblia nos diz no verso de número 3, que o rei Josafá ele ficou com medo, ele temeu, porque se levantou contra eles um grande povo, um grande problema surgiu. Olha só no verso de número 3, 2 Crônicas 20, verso de número 3. Então Josafá sentiu grande medo. Olha só, decidiu buscar o socorro no Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Então, quando que surgiu esse problema na vida do rei Josafá, no ministério, no seu reinado, ele se sentiu medo, assim como todos nós aqui também nos sentimos medo, que quando o problema vem, e que quando que aquele problema que nós não conseguimos resolver, que quando a gente olha e fala assim, meu Deus, o que é que vou fazer? O que eu vou fazer agora? Então Josafá, ele se encontrava assim. Talvez você pode estar se encontrando assim também, sem saber o que fazer. Então Josafá, ele decidiu no seu coração buscar o Senhor. Então busca o Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Josafá, no verso de número 3, 2 Crônicas, verso de número 20, então Josafá se sentiu com grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Louvado seja Deus. Então Josafá, ele decidiu, é decisão, ele tem que tomar a decisão em buscar ao Senhor o socorro, a ajuda, assim como Josafá fez, verso de número 4. E Judá se juntou para pedir socorro. Glórias a Deus. Nos momentos dos problemas, das dificuldades, por isso que é bom você sempre estar próximo da Bíblia de Deus, sempre da palavra de Deus. Porque Josafá, ele resgatou uma promessa do Senhor. Porque nos dias da dificuldade, Deus já tinha preparado a eles, para que quando que eles estiverem nos dias difíceis, para que eles recorram às promessas a qual Deus já tem liberado para eles. Em 2 Crônicas, verso de número 20, ou capítulo de número 20, verso 9 e 10, o rei Josafá, ele começou então a orar
e clamar pelas promessas de Deus acerca daquilo que Deus já tinha declarado. Olha só o verso de número 9. Se algum mal nos sobrevier, é a oração do rei Josafá. A espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estaremos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cuja terra não permitisse a Israel invadir quando vinha do Egito, por esse motivo, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Então o rei Josafá, ele já sabia que o quê? Que nos momentos das adversidades, que quando vier, o posicionamento dele dado por Deus era clamar ao Senhor, recorrer a Deus, assim como nos dias também de Salomão. Salomão, quando que ele termina a sua oração dentro do templo, a glória do Senhor invade aquele lugar, enche toda a casa, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Segunda Crônicas 7,14, a palavra do Senhor nos diz que Salomão acabou, Segunda Crônicas 7,11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, dizendo-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, a casa de sacrifício. Salomão tinha feito uma pergunta assim para Deus: mas Senhor, que se porventura se nós errarmos, e se nós tropeçarmos? Aí Deus então visita Salomão à noite e dá a resposta para Salomão: se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, ao meu povo. Aí verso 14, 7 e 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. O que o rei Josafá está fazendo? Está se humilhando, está clamando por Deus, está suplicando por Deus ajuda. Quando os problemas da vida surgiam, não sei o que é que você tem enfrentado, mas faça como nos dias do rei Josafá. Quando o problema então surgiu, um grande problema, estou dizendo aqui um grande problema mesmo, o que ele fez? Ele rogou ao Senhor, ele foi para a casa do Senhor e começou então a clamar ajuda ao Senhor, socorro ao Senhor, porque a bem da verdade, o próprio rei Josafá, ele não sabia o que fazer. Quando nós lemos aqui o contexto, o rei Josafá, ele não sabia o que fazer, porque ele diz assim no verso 2: então vieram alguns e deram aviso ao Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, eis que já estão em Zazon Tamar, em Ende. Então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor. Então Josafá, ele não sabia o que fazer diante daquele problema, diante daquela situação, mas a única coisa que ele sabia era buscar ao Senhor naquele dia, naquele momento, em nome de Jesus. E o que o rei Josafá fez? Ele não se isolou sozinho, ele clamou todos os moradores de Judá e de Jerusalém para um grande momento de oração e de jejum. Eles se ajuntaram no coletivo e começaram então a orar a Deus dos céus, todos nos mesmos lugar, no mesmo propósito, com a mesma intenção. Às vezes tem momentos da sua vida que às vezes tem problema que você resolve sozinho, mas vai ter momentos na sua vida que você não poderá se isolar. Vai ter momentos na sua vida que você sim vai ter que pedir socorro, até para oração, para ajuda, para você ter ânimo, para você buscar ao Senhor.
Assim como em Atos dos Apóstolos, eles estavam buscando a promessa de Deus coletivamente, então Deus abençoou. Aqui o rei Josafá também, eles estão se ajuntando também coletivamente para que o Deus dos céus venha ter misericórdia e dar uma solução para aquela saída. Então não é momento de se isolar. Talvez você está enfrentando uma grande dificuldade familiar, ou para com você mesmo, ou para com seus filhos, marido, esposa, financeiro, as portas estão fechadas. Então, no nome de Jesus, qual que é o conselho que eu lhe dou nesta manhã? Procure alguém para você orar junto. Se ajunte com a sua família, se ajunte com a sua igreja. Não fique só, não se isole, não fique aí somente pensando, nossa, que você vai... Não, o rei Josafá era o rei Josafá, estou dizendo, era o rei. O rei Josafá, ele não se isolou, ele não ficou quieto com aquele problema, não. Ele juntou as pessoas ali para buscar uma solução, para buscar uma resposta, uma ajuda de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, ele fez com que então Deus dos céus falasse